Olha, que Deus abençoe a todos vocês e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Estamos de volta para o nosso momento de reflexão. Um amigo nos perguntou a respeito de uma parábola. É a parábola das bodas, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Eu até quero colocar aqui no monitor. Mateus 22. E o texto diz assim: de novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem as vestes nupciais? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, dizendo: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Amiga e amiga, essa parábola é uma parábola, é uma comparação. Jesus usava muito esse tipo de linguagem, né? Essa figura de linguagem, comparando coisas do cotidiano para expressar assuntos espirituais. E o Senhor Jesus aqui, ele se dirigia aos judeus, especificamente aos judeus. Por quê? Por diversas vezes, Deus, querendo salvar o seu povo, querendo preparar o seu povo para a vida eterna, Deus enviou servos, Deus enviou profetas, Deus enviou mensageiros e, por fim, Deus enviou o seu Filho Jesus. Mas estes homens, tomados por ganância, por avareza, pelo materialismo, nunca deram ouvidos, jamais deram ouvidos aos mensageiros de Deus. E estes, além de não darem ouvidos, ainda mataram. Quantos profetas no Velho Testamento foram mortos por anunciar a verdade, por proclamar a verdade, por tentar levar o povo a uma vida com Deus, e essas pessoas mal interpretavam e matavam esses profetas? Mas Deus não desiste do homem. E Deus enviou Jesus para dar ao homem a chance de ser justificado e ser salvo. Porém, mais uma vez, o seu povo, os judeus,
mataram o Filho de Deus, mataram o enviado, mataram o Salvador, que veio para prepará-los para as bodas, a festa da salvação, a festa da eternidade. Mas o Senhor foi assassinado. Mas Deus disse assim, ou o rei disse assim: na minha casa ainda há muito lugar, saia pelas ruas e convidai a todos. E hoje nós fazemos parte de todos estes, porque não somos judeus, mas somos hoje filhos de Deus, fomos transformados em filhos de Deus, mesmo sendo gentios, não sendo judeus. Entretanto, chegou o dia das bodas, né? Veio fogo, veio a destruição, mas o seu povo foi reunido para essa grande festa, chamada a festa das bodas. E o rei observa que entra ali um homem que não está vestido com as vestes nupciais. Ele não estava preparado. O rei não havia dado a ele as vestes para estar ali. E ele então foi tirado, ele quis forçar, ele teve a oportunidade. Não teve? Todos tiveram oportunidade, mas muitos desprezaram a oportunidade. Mas na hora que chegou o momento da festa, muitos se arrependeram. E esse homem que representa todos aqueles que desprezaram a oportunidade, foi tirado da festa. Falou: olha, você não poderia estar aqui. Ele foi tirado dali e foi lançado nas trevas, onde havia ranger de dentes, sofrimento e muita dor. E essas vestes nupciais, nós podemos encontrar uma menção dela aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 19. Quero até colocar aqui o versículo para você. Apocalipse, capítulo 19. Você pode ler aqui no versículo. Deixa eu colocar aqui. Aqui no versículo. No capítulo 19, do versículo 6 ao versículo 9. Nós vamos agora entender aqui, na visão de João, a visão do Apocalipse, a visão da eternidade, novamente as bodas do Cordeiro. Essa festa do qual o Senhor Jesus mencionou, que muitos desprezaram e que alguns aceitaram. Diz assim: então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas, olha ele falando, as bodas do Cordeiro, cuja esposa, que é a igreja, a si mesma se ataviou, se preparou, se vestiu, né? A igreja se vestiu para esse dia. Ela aceitou as mensagens, ela aceitou a orientação, ela se moldou de acordo com as orientações dos servos e das orientações do Senhor Jesus. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo, as vestes, são os atos de justiça dos santos. Esses atos de justiça são as atitudes que nós tomamos ao ouvir a palavra de Deus e nos moldarmos a ela. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amiga e amiga, um dia nós iremos no céu, no reino de Deus, participar de uma grande celebração, a celebração da noiva de Cristo, que é a igreja. Aqueles que ouviram a mensagem, ouviram o evangelho, abraçaram a oportunidade, procuraram viver de acordo com as palavras. Não há ninguém perfeito, todos temos pecados, mas procuramos viver de acordo com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, de acordo com os ensinamentos dos apóstolos, dos profetas. Agora, aqueles que desprezaram não poderão participar. Por quê? Porque não receberam, não aceitaram as vestes. Quando você ouve a palavra de Deus, são as vestes que você está recebendo.
se você aceita, se veste dela, se molda de acordo com ela, então no dia das bodas, nessa grande festa da salvação da Igreja do Senhor no céu, você estará presente, celebrando com alegria. Os que desprezaram, infelizmente, serão lançados fora, onde há choro e ranger de dentes. Espero que você tenha compreendido a parábola das bodas, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço e até a nossa próxima oportunidade, até o nosso próximo momento de reflexão. Até lá!